Se não vai haver uma intervenção na política de preços, fica aquela pergunta: por que então houve a troca? E aí Jair Bolsonaro tem tentado dar várias alegações usando aquele expediente que ele tem usado sempre que alguém sai do governo dele ou de algum órgão no qual ele interfere, que é fritar a pessoa. Então tá lá dizendo que o Castelo Branco, que é grupo de risco aí durante essa pandemia, estava trabalhando de casa 11 meses, sem trabalhar, etc. E essa decisão que ele tomou de trocar o comando da Petrobras vai contra as promessas de campanha, vai contra aquele suposto liberalismo econômico que o Jair Bolsonaro passou a professar pouco tempo antes ali da eleição de 2018. Eu tenho um artigo de 2017 justamente questionando até onde iria aquele recém-adotado discurso liberal do presidente Jair Bolsonaro. Ele não foi muito longe, esse liberalismo bolsonarista, que parece até um paradoxo já a essa altura. Então, a própria política de privatizações não avançou com a presidência do Jair Bolsonaro. Isso, inclusive, fez com que os secretários do Ministério da Economia, que atuavam ali com o Paulo Guedes, o Salim Matar e o Paulo Ebel, ex-secretários agora de desestatização e de desburocratização, respectivamente, saíssem do governo justamente por causa da falta do avanço dessa pauta liberal, a falta do avanço das privatizações. Até o PSDB, eu estava comentando aqui mais cedo para o pessoal do Rio de Janeiro, está fazendo zoeira em cima da falta de privatizações do governo Bolsonaro. Eu vi lá no Twitter o partido colocando a quantidade de privatizações que Fernando Henrique Cardoso fez quando era presidente contra zero do atual presidente da República. E olha que o PSDB sempre hesitou em defender bandeiras liberais, como disse o economista que era do partido, o Gustavo Franco, e que saiu para ficar ali junto ao Partido Novo, que foi criado com essas bandeiras liberais. Então, até o FHC, que usou ali a crise para fazer caixa em tempos de crise, usou as privatizações para fazer caixa em tempo de crise, estão ali os tucanos posando, portanto, de mais liberais do que esse governo supostamente de direita. É até curioso que os bolsonaristas, de modo geral, eles dizem que quem critica certas decisões do presidente da República esquerdou, virou petista, etc. Só que os petistas estão felizes, estão elogiando o presidente da República, Jair Bolsonaro, por causa dessas decisões. Está circulando aí nas redes sociais, o povo brincando, e os blogs petistas estão aplaudindo, falando, não, tem mais é que interferir mesmo, porque o Jair Bolsonaro está repetindo certos expedientes, com algumas divergências pontuais, em que a Dilma Rousseff, por exemplo, incorria. E agora ele usou até aquele velho lema nacionalista que fez parte de uma campanha na época da criação da Petrobras, que é o petróleo é nosso. E sabe quem gritava isso lá no plenário da Câmara dos Deputados? Os petistas, com a roupa dos petroleiros lá laranja. E o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo, inclusive, nessa época, há poucos anos, ironizando aquele grito de o petróleo é nosso. E eu hoje juntei, num vídeo zoeiro, a declaração do Jair Bolsonaro defendendo na prática o petróleo é nosso e o Eduardo Bolsonaro apontando que aquilo era um tipo de manifestação dos petistas. A gente separou aí na produção esse vídeo, vou rodar duas vezes, que é o Bolsonaro, depois o Eduardo, depois o Bolsonaro, depois o Eduardo, para você ter certeza de que é isso mesmo. Aquilo que o Eduardo dizia que os petistas faziam, o pai dele está fazendo agora. Pode soltar. Agora, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil? E olha só de qual partido que são os deputados que estão bradando aí: o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. Vou até dar zoom, que senão vocês não acreditam. Não, o pessoal do PT. Agora, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil? E olha só de qual partido que são os deputados que estão bradando aí: o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. Vou até dar zoom, que senão vocês não acreditam. Não, o pessoal do PT. Pois é, o pessoal do PT. Vou até dar zoom, senão vocês não acreditam. É assim que dizia o Eduardo Bolsonaro, e agora o slogan está sendo repetido pelo seu pai. O Salim Matar disse que o governo não é liberal,
e eu acreditei no candidato Bolsonaro, no candidato que falava em privatizar a TV da Dilma, a empresa do trem-bala, mas foi um discurso de campanha. E olha que o Salim Matar tem sido muito complacente e tem ali os seus porta-vozes, a turma da qual ele fica em torno, que está criticando de uma maneira um pouquinho mais pesada essa decisão do Jair Bolsonaro. Então a gente vai monitorar também esse tipo de mudança do adesismo para algumas críticas em razão da defesa de pautas liberais. O Paulo Ebel disse que foi um dia muito triste para o Brasil e que o Castelo Branco estava sendo substituído por fazer o trabalho certo, blindar uma empresa estatal contra o uso político, contra o populismo. E a que ele se refere à tentativa do Jair Bolsonaro de evitar uma greve dos caminhoneiros. Ele insuflou esse movimento poucos anos atrás e ficaria muito mal para ele se esse movimento surgisse durante o governo dele, ele tendo de contê-lo. Só que a repercussão foi muito negativa, com 30 bilhões de reais em prejuízo na Petrobras, até simplesmente a ameaça do presidente de trocar o comando. Depois 60 bilhões e já estimam que chegue a 100 bilhões de reais de prejuízo. A empresa tem outros acionistas numerosos que estão perdendo e o ambiente de negócios do Brasil, com essas mudanças de rumo, sem qualquer planejamento, também fica bastante prejudicado.